com muita honra, com muito prazer, que eu recebo no nosso sarau de hoje os contadores de histórias, a Miriam Oliveira e Laudir Cruz. Miriam e Laudir são voluntários do Instituto História Viva. Tem 16 anos de atuação, fica em Curitiba, no Paraná, e foi fundado pela produtora cultural, escritora Roseli Bassi. Através do projeto Ouvir e Contar, Roseli e os seus voluntários conversam com idosos que residem em instituições de longa permanência na capital do Paraná, para ouvir suas reminiscências, invencionices ou desabafos, queixas também, romances, paixões recolhidas, relatos de vida, tudo isso que rola quando encontram e se formam grupos dessa natureza. Nada é desprezado, tudo é minuciosamente anotado, e depois tudo isso é transformado em histórias infantis. Eles traduzem a riqueza da biografia dos idosos para a linguagem das crianças, ou seja, traduzem para contos de fadas. Mas essa tarefa só termina mesmo quando visitam hospitais, casas de apoio, onde crianças com câncer se recuperam do tratamento e promovem tardes verdadeiramente vibrantes de contação de histórias. Os protagonistas das histórias, os idosos, também recebem um retorno daquilo que ajudaram a construir, foram co-criadores, né? E olha só que coisa fofa, recebem cartinhas das crianças. Eu vou chamar os convidados e vou pedir que eles comecem fazendo uma audiodescrição, dizendo fisicamente como são, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, mas não conseguem enxergar, porque de repente tem uma cegueira total, possam entender com quem estão falando ou de quem estão ouvindo. Então eu vou pedir que comecem por aí. O Laudir, tanto faz. Então tá, meu nome é Laudir, sou contador de histórias do Instituto História Viva. Eu sou uma pessoa branca, né? Hoje um pouquinho mais morena. Estou vestindo um chapéu verde aqui, né? Na minha cabeça. Tenho cabelos grisalhos. Eu uso óculos, né? Formato retangular. Estou vestindo um jaleco na cor verde, né? Que é o padrão do nosso, digamos assim, entre aspas, uniforme para as visitações, né? É uma cor verde, com detalhes em azul, e tem alguns pontos em laranja, né? Onde vem escrito o Instituto História Viva, e a gente coloca também, às vezes, alguns badulaques, conforme o lugar que a gente vai visitar. São bonequinhos, botões, coisas assim chamativas, né? Para fazer a visitação e a contação de histórias. Então, essa é a minha descrição. Bacana. Miriam, você? Olá, boa tarde. Eu sou Miriam Oliveira, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, estou usando óculos. No cabelo eu uso uma tiara de flores amarelas, laranjas, verdes e branca. E também estou usando o jaleco verde do Instituto História Viva, por baixo uma camiseta de cor branca, e atrás de mim tem uma cortina bege. Legal, Miriam, obrigado. Miriam, você pode começar respondendo uma questão. Pois não. Conta pra gente sobre esse projeto 100 anos, 100 histórias. Como é que é? Sim. O ano passado, uma instituição aqui de Curitiba, o Recanto do Tarumã, completou 100 anos. É onde a gente atua com os idosos, agora por meio de live, e o Instituto História Viva se dispôs a fazer 100 histórias a partir do relato desses idosos, né? E estamos trabalhando, não está sendo fácil, mas estamos trabalhando. A intenção é realmente construir 100 histórias. Eu não tenho ideia ainda quantas histórias já foram feitas, eu acredito que mais de 70, acho que o Laudir tem esse número,
né, porque o trabalho está sendo bem intenso, né, porque tem uma pessoa de confiança lá dentro da instituição que recolhe esses relatos, porque a gente não tem condições de ir até lá, por motivos óbvios, e essa pessoa passa para a gente, para o Instituto, para esse grupo que está fazendo esse trabalho, então esse grupo vai desenvolvendo a construção das histórias, e tem uma pessoa que conta essas histórias para as crianças e vem digitalizado, então, os desenhos, as cartinhas que são impressos e entregue aos idosos lá na instituição, e o resultado é fantástico, como sempre. Bacana. Laudir, o que te marcou mais durante esse tempo fazendo esse trabalho voluntário? Olha, o trabalho desenvolve, você já falou de forma reduzida, mas a gente faz a visitação em hospitais, né? Os hospitais aqui da capital de Curitiba, são casalares, creches, né? E o lar dos idosos também, que tem essa contação de história. Mas o que marcou foi justamente esse impacto que a história causa quando a gente faz a visitação. Por exemplo, no hospital, quando você abre uma enfermaria, né, e adentra dentro dela, no momento que você cumprimenta a pessoa e se apresenta, então, o fato de você estar ali, uma pessoa que é uma pessoa, a princípio, estranha, né, não é familiar, fazendo uma visita, com a vestimenta, representando o Instituto História Viva, e você vai lá e conta a história, e ela aceita essa história, e depois ela acaba discutindo, conversando, fazendo uma conclusão da história, e ela repassa esse sentimento dela, do que ela viu da história, algo que lembra do passado dela, algo que está lembrando ela do momento, algo que ela vai poder aproveitar. Essa transformação, a gente sai muito feliz desse quarto depois, né, entre os colegas que estão participando, fazendo uma conclusão dessa, e isso alimenta, assim, de alegria, de felicidade, a gente também, né, não só a pessoa que está ouvindo a história, né, como também da parte da gente. Então, isso marca muito, na verdade, é o que faz a gente sempre prosseguir nesse trabalho, porque cada quarto, cada paciente, cada criança, cada olhar, cada idoso que faz um comentário daquilo que você comenta, ou da história que é contada, enche a gente de alegria, de felicidade, e deixa todo mundo do grupo feliz e alegre, né? A gente fala assim que a gente vai para tornar as pessoas felizes lá, alegres, e a gente sai de lá feliz também, né? E a gente comenta depois das pessoas que a gente encontrou alguém feliz e deixou alguém feliz lá também, né? A gente sente esse impacto, assim, sabe? Dessa contação de história. É o que mais marca, está marcando, e acho que a gente vai marcar mais ainda, né? Tá aí a dica do Laudir, da Miriam, como você pode atuar e prestar um serviço ao próximo como voluntário, lendo um livro, contando uma história, dando uma palavra de apoio, dando um ouvido afetivo e acolhedor para ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Tem várias formas de você atuar. Hoje vamos encerrar a jornada com uma dessa que é muito maravilhosa, eu diria. O impacto, a alegria, a emoção que desperta através de uma contação de histórias. Bem, daqui a pouquinho eu volto, vou sair do ar, deixar... o canal é de vocês, viu, Laudir e Miriam, para contar histórias daqui 15 minutos. Na hora que vocês terminarem, eu volto para a gente fazer o encerramento da jornada. Com vocês agora. Mas eu só gostaria de fazer mais um comentário com respeito ao Instituto, Instituto História Viva, que o objetivo do Instituto, né, ele é contar, ouvir e encantar histórias, né? E também a gente tem como missão, na verdade, como objetivo também, incentivar a leitura, né? Incentivar a leitura do livro, né? Então, esse também é o nosso objetivo. Miriam, com você. Obrigada, Laudir. É isso, a história é a palavra que cura o ouvinte e o contador. Eu já digo isso num trecho de um poema que eu escrevi, porque a gente acredita realmente, não só a nossa mentora Roseli Bassi, como todos nós voluntários do Instituto História Viva, a gente acredita no poder terapêutico da história, sim. E eu gostaria, então, aproveitando esse espaço, de começar contando história
em forma de poesia, história que vai transportar vocês para uma viagem maravilhosa a uma certa noite enluarada no sertão nordestino. Então vem comigo, na cadência da rima, ouvir Lembranças de Lua, de minha autoria. Lá para as bandas do infinito, depois de um dia bonito, o sol, cansado de tanto brilho, se aprontava para dormir. Com um suspiro profundo, se escondeu atrás do mundo, dando lugar para as estrelas, que uma a uma no céu começavam a surgir. Com elas vinha a lua cheia, imponente e orgulhosa, se exibindo toda a prosa, com a luz que sobrou do sol que acabara de sair. Eu e mamãe ficávamos juntinhas, sentadas na areia quentinha, sentindo o perfume das flores que terminaram de abrir. A noite vinha chegando, misteriosa e serena, espalhando com a brisa o perfume da açucena. Do interior da pequena casa, era possível enxergar a luz frágil do lampião, porém do lado de fora era o brilho do luar que nos chamava a atenção. Eu e mamãe conversávamos, lembrando histórias contadas nas noites enluaradas que iluminavam o sertão. Mãe, o que tem na lua? Parece um homem grandão. Ah, dizem que é São Jorge que está matando o dragão. Dragão? Como ele é? E tem nome? Dizem que era um bicho feio que fazia o povo passar fome, então São Jorge o matou e o povo ficou protegido. Então Deus o colocou na lua, para que todos possam vê-lo e lembrar do acontecido. Ah, eu queria ir lá também. Não diz bobagem, menina, na lua não vai ninguém. Ah, mas bem que podia ir. É só fazer uma escada que vai bater lá no céu e começar a subir. Mamãe achou engraçado e deu uma gargalhada que o meu coração foi ao céu sem precisar de escada. E abraçada aos joelhos, com a cabeça inclinada, eu olhava para a mamãe como quem vê uma fada. E para não ter daquele momento nem um minuto perdido, eu quis esticar a conversa, arriscando mais um pedido. Conta mais, mãe. Eu adoro ouvir histórias e sei que a senhora tem muitas aí na sua memória. Ela fez um breve silêncio e continuou a falar. Histórias não lhe faltavam e ela adorava contar. Dizem que em uma casa que tem 6 filhas mulheres e o 7º é filho homem, na noite de lua cheia, ele vira lobisomem. A noite já ia longe, eu senti um arrepio. Não sei se era por medo, era por causa do frio, por mim eu continuava ali. Mas o vento abusado deu um sopro bem gelado, querendo nos avisar que era hora de dormir. Trago as histórias guardadas na lembrança e no coração. Quando olho para o céu numa noite enluarada, subo no lombo do tempo, veloz como o pensamento, de volta para o meu sertão. Lembranças de Lua, livro de minha autoria, com ilustrações belíssimas de Paula Krantz, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, com traços da cultura nordestina, aonde se passa a história, que é uma história da minha infância, das minhas memórias afetivas, ilustrando exatamente a conversa entre mãe e filha. Eu acredito que dá para ver aqui. Aqui do lado direito, mãe e filha, sentada significa o passado.
A ilustração da lenda do São Jorge, muito bem feita, muito bonita. E aqui a autora brinca com a história, colocando o quadro de São Jorge na lua, como se Deus tivesse colocado ele num quadro. Aqui a parte lúdica da criança, onde você constrói uma escada e vai até o céu. A criança, na sua ludicidade, na sua infância, consegue fazer isso. Naquele momento encantado, a minha mãe realmente se transformava numa fada, contando belas histórias e trazendo encanto para a minha vida. Aqui, a ilustração novamente da casa, da lua, da noite enluarada. A lenda do lobisomem, muito bem ilustrada aqui. Desse lado, eu chamo atenção para esse detalhe de mãe e filha. Do lado esquerdo da casa significa o futuro, que eu fui embora, mas fui embora de mãos dadas com o meu passado, com as minhas memórias, com as minhas lembranças. E eu deixo com muito carinho este poema narrativo desse livro para vocês. É com você, Laudi Galeno. Então encerrando a nossa parte do sarau, eu vou contar uma história chamada Maneiras de Amar, que ela foi escrita pelo poeta, escritor Carlos Drummond de Andrade. Ela nos traz uma mensagem bem legal. Havia um jardim com vários canteiros, com várias cores, vários tipos de flores. O jardineiro conversava com as flores e elas se habituaram a esse diálogo. Passava manhãs contando coisas para uma cravina ou escutando algum segredo que lhe confiava um gerânio. Mas o girassol não ia muito com a cara daquele homem, daquele jardineiro. Talvez não fosse um homem bonito, ou porque os girassóis, eles são orgulhosos por natureza. Em vão, o jardineiro tentava captar-lhe algumas graças, mas o girassol, ele chegava a virar-se contra a luz para não ver aquele sorriso, aquele rosto sorrir para ele. Era uma situação bem embaraçosa entre as flores, né, do jardim e que não comentavam nada. Entretanto, o jardineiro nunca deixou de regar o pé do girassol e nem tampouco deixou de colocar naquela terra aquele adubo na ocasião devida. Mas o dono do jardim percebeu, notou, que o seu empregado, o jardineiro, ficava muito tempo parado na frente dos canteiros. Ele chegou a pensar e pensou que ele ficava muito tempo sem fazer nada e resolveu mandá-lo embora. E assim o fez depois que ele assinou a carteira de trabalho. Quando o homem saiu, todas as flores ficaram tristes naquele jardim e se censuravam por que não tinham induzido o girassol a mudar de atitude, né? Mas naquele jardim, o mais triste de todas as flores era o girassol. Ele não se conformava com a ausência do homem, ele sentia a falta do homem. Estava muito triste mesmo, mais triste que todas as flores. Então foi quando as flores falaram para o girassol: mas você o tratava mal? Agora está arrependido aí, todo arrependido? Não, respondeu o girassol. Estou triste porque agora eu não posso mais tratá-lo mal. É minha maneira de amar. Ele sabia disso e gostava. Ele sabia disso e gostava. Então essa é uma crônica de Carlos Drummond de Andrade. Ana, obrigado, Laudir, obrigado, Miriam. Assim a gente vai chegando ao final desta que é a primeira jornada da leitura afetiva.
acolhendo pacientes com câncer.